Vamos partir agora para a estrutura da conclusão. Esse é o quinto módulo e nós já falamos módulo 1, técnica do coelho e técnica da matriosca. Módulo 2, estrutura do parágrafo de introdução. Módulo 3, estrutura do parágrafo de argumentação. Módulo 4, argumentações falaciosas. Agora, módulo 5, estrutura da conclusão. Bem, a conclusão ela tem uma estrutura um pouco mais diferente das outras, da introdução e da argumentação. Por quê? Porque o seu tópico frasal ele não vai precisar ser criativo, tão criativo como os outros eram necessários. A gente vai apenas retomar aquilo que já foi dito. O tópico frasal é uma reafirmação, é uma ligação, vai concluir tudo que foi dito antes, retomando, chegando a um veredito, né, uma conclusão, e dependendo do concurso, trazer uma proposta de solução, uma intervenção. Vamos dar uma lida aqui. O último parágrafo do texto, tá, a conclusão, como já foi definido, o parágrafo da introdução já idealizado e os argumentos explanados. Agora vamos elaborar o parágrafo conclusivo. Sua função é retomar o tema proposto e o tópico especificado e relembrar os argumentos, trazendo a partir deles, a partir dos argumentos, uma consequência lógica e evidente que afirme com exatidão e objetividade seu ponto de vista, tentando não deixar margem de dúvidas quanto à validade de sua defesa. Por este motivo, os argumentos precisam ser lógicos e estarem concatenados, ou seja, bem ligados, né? Assim, a conclusão fará sentido. Se os argumentos estiverem soltos, não estiverem se relacionando entre si, não tem tanto sentido assim uma conclusão. Por quê? Vai concluir o quê? Se está tudo solto, se está tudo dissociado. E demonstrará sem a conclusão fará sentido, e demonstrará a sua capacidade de pensamento crítico e argumentatividade. É para isso que existem as redações nos concursos, nas provas, para a banca saber se você está apto, né, a desenvolver determinadas atividades, determinadas funções, se você está apto a ter opiniões e a defender suas opiniões, demonstrando assim sua capacidade cognitiva e de influência e liderança. Bem, nas provas do Enem, né, como eu já falei aí nos módulos anteriores, é exigido que se traga uma intervenção prática, uma solução para o problema debatido, ou seja, você não apenas critica determinado fato e argumenta o seu ponto de vista, mas propõe uma solução viável explicando o que deve ser feito, quem deve fazer, ou seja, os agentes, órgãos responsáveis, as pessoas envolvidas, como que será feito, como que se dará esse processo, ou seja, o modo de execução vai ser com campanha publicitária, vai ser com campanha política, vai ser com educação, vai ser com, enfim, com mídia, vai ser com multa, enfim. E os benefícios para a sociedade a longo prazo. Esses benefícios são os efeitos pretendidos, né, o que se espera alcançar a longo prazo. Todos bem detalhados. Bem detalhados não quer dizer grandes, tem que ser objetivo, tem que ser algo, é necessário se fazer alguma coisa. Isso não está detalhado. É necessário que a sociedade, é necessário que o ser humano, é necessário que os empresários, pronto, você está sendo detalhista. Por meio de campanhas, por meio da educação, por meio de política pública, pronto, você está sendo detalhista em como será feito. A partir de um parágrafo de introdução, vamos trazer alguns exemplos agora, exemplificado abaixo e dos argumentos expandidos, criaremos a conclusão para o texto. Bom, tema, educação e tecnologia, um assunto amplo. Usando a técnica do coelho, eu adquiro subtemas e subtópicos. A partir dos subtópicos, escolho um e crio os argumentos novamente com brainstorm. Beleza? Bom, tá aqui o tópico frasal, né? Ou a introdução, propriamente dita. A utilização dos aparatos tecnológicos inserida na configuração existente da educação tem prejudicado o desempenho dos estudantes, pois foi a tese, tópico frasal da introdução. A tese
Argumentos, pois, ao mesmo tempo em que o excesso de interação acelera o cérebro, 1. As famílias não sabem como orientar os adolescentes ao equilíbrio saudável. 2. E principalmente porque a escola não sabe de forma geral associar ensino e tecnologia. 3 argumentos. Pronto. Veio sem fechamento, mas nada impede de eu colocar um fechamento aqui. Uma outra frase que possa dar uma conclusão maior, né? Instigar a leitura. Desenvolvimento do argumento 1. O excesso de estímulo visual e auditivo contribui para a SPA, síndrome de pensamento acelerado, doença descoberta pelo médico Augusto Cury, tendo como característica a agitação e ansiedade do indivíduo, diminuindo a capacidade de foco e atenção para atividades menos dinâmicas, como a escrita, a leitura e o ouvir um professor. Repara que esse é o primeiro argumento. Ao mesmo tempo que o excesso de interação acelera o cérebro, o processo de interação, então, deixa o cérebro muito acelerado. Aí, essa é a ideia. Aí vem o tópico frasal, né? O tópico frasal é justamente essa ideia de uma forma mais elaborada. O excesso de estímulo visual e auditivo contribui para a SPA. E o que é SPA? Já entro aí com a justificativa, já entro aí com a argumentação para essa afirmação. Esse excesso acelera o cérebro, e isso é evidenciado, isso é justificado, isso já é verificado pela ciência, ou seja, um médico, Augusto Cury, já elaborou aí, né, a teoria do SPA, e trago aqui, né, a explicação e explanação do que é essa teoria e das consequências que levam para o aluno em sala de aula. Pronto, trouxe a afirmação da argumentação, a explanação, né, seria um embasamento, o argumento do argumento, né, a explanação desse argumento, dessa afirmação, com um embasamento, com uma informação amplamente divulgada pela ciência, né, pelo meio acadêmico, pela mídia até, inclusive. Ou seja, um argumento bem fundamentado. Desenvolvimento 2, argumento 2. Apesar disso, é preciso enfatizar que a tecnologia em si não é negativa, mas a forma como ela é usada pode ser benéfica ou não. Vamos ver lá qual é a ideia do argumento 2. Tá aqui. As famílias não sabem como orientar os adolescentes ao equilíbrio saudável. Então, aqui já é a questão da educação familiar. Então, apesar disso, é preciso enfatizar que a tecnologia em si não é negativa. Ou seja, apesar de haver determinadas consequências, olha o elo coesivo retomando a ideia do parágrafo anterior. O parágrafo anterior traz aspecto negativo da tecnologia, né, do excesso de interação tecnológico em sala de aula, mas não quer dizer que a tecnologia seja ruim. Apesar disso, apesar desse aspecto que pode se tornar negativo, é preciso enfatizar que a tecnologia não é negativa, mas a forma como ela é usada pode ser benéfica ou não. Então é necessário, na verdade, não é um discurso, não é um argumento contra a tecnologia, mas é um argumento dizendo que, ela tem que ser bem usada. A prática vista no dia a dia é de famílias que não possuem estratégias de como ensinar a criança e adolescente a usar a tecnologia, com equilíbrio de tempo e em ocasiões e lugares específicos. Então, o que se tem aqui é o seguinte: eu afirmo que, a ideia, as famílias não sabem como orientar os adolescentes. Então, a tecnologia tem causado problema, só que ela não é ruim. O problema é a forma como ela é usada, pode ser benéfica ou não. Então, pertence à mesma ideia do que foi pincelado lá em cima, a questão do uso pela família. O que a gente vê na prática? Aí já vem algo de conhecimento geral, não é uma citação, não é uma pesquisa, não é uma fonte jornalística, mas é algo que a gente, né, que a população em si vê, já presencia naturalmente no dia a dia. A prática vista no dia a dia é de famílias que não possuem estratégia de como ensinar a criança e adolescente a usar a tecnologia com equilíbrio de tempo em ocasiões e lugares específicos. Todo mundo já se deparou com uma situação em que o pai ou a mãe não consegue colocar o filho para estudar ou manter a atenção do filho, porque ele está viciado, né, em rede social, em celular, em jogos, ou seja, perde o controle ali de uma disciplina, de um comportamento, de um hábito saudável, devido ao excesso de interação, devido à falta de limite, à falta de bom senso no uso da tecnologia. E isso aí já é a justificação do tópico frasal do argumento. O argumento tem sua tese, tem seu tópico frasal, vem a explanação, ou seja, a fundamentação,
que é algo que acontece no dia a dia, e o fechamento. O resultado disso são salas de aula repletas de alunos utilizando equipamentos eletrônicos em momentos em que deveriam manter o foco e a concentração nas atividades propostas pelo professor. Pronto, tópico frasal, desenvolvimento e um fechamento. Argumento 3. Essa complexa relação entre professor e aluno utilizando tecnologia em aula é também consequência de um sistema de ensino arcaico. Vamos ver lá no 3. Não se sabe como identidade do adolescente, e principalmente porque a escola não sabe, de forma geral, associar o ensino à tecnologia. Então, aí temos que a escola também tem sua parcela, né? Essa complexa relação entre o professor e o aluno, utilizando tecnologia em aula, é também consequência do sistema de ensino arcaico. Repare que essa frase aqui inicial, o tópico frasal do argumento 3, não são as mesmas palavras lá do argumento pincelado na introdução. Como eu já falei, o que importa é a ideia, você manter a ideia, o mesmo sentido. Lá em cima falou, a escola não sabe lidar, não associar o ensino à tecnologia. E aí vem no 3, a relação professor e aluno é consequência de um sistema de ensino arcaico. Olha a relação, não sabe associar ensino à tecnologia, porque o ensino é arcaico, que não evolui com as evoluções, mantendo a visão de que o cérebro do adolescente de hoje possui a mesma configuração e motivação do cérebro de um aluno de 20, 50, 80 anos atrás. Então, aqui já estou explanando e estou ampliando, né, a justificativa do porquê que o ensino é arcaico. Porque se vê, né, a premissa que se tem do adolescente é que o cérebro dele possui a mesma velocidade, ou o mesmo movimento, o mesmo pensamento que quando a educação se iniciou, né, de forma mais regular, mais difundida, lá nos anos 20, lá no início do século. A falta de modernização da didática e da escola acarreta nesse conflito de geração e tecnologia. Então, aqui eu remato trazendo a causa. Então, eu trago uma afirmação, trago uma explanação, uma justificativa, né, do porquê a escola pode estar sendo arcaica ainda, e trago aqui a consequência, ou seja, o fechamento do parágrafo. Tese, explanação e fechamento do parágrafo. Conclusão. Considerados esses fatos evidentes, pode-se afirmar que a tecnologia, como utilizada pelos jovens nesses anos iniciais do século XXI, tem sido um entrave para o bom desempenho dos estudantes. Olha isso aqui, retomando o tópico frasal. A utilização dos aparatos tecnológicos inseridos na configuração existente da educação tem prejudicado o desempenho dos estudantes. E isso está sendo retomado aqui. Tem sido prejudicado, tem sido um entrave para o bom desempenho dos estudantes. É a retomada. A conclusão, ela é reafirmação do tema, da tese. Ela é a reafirmação do tópico frasal que você trouxe lá em cima, defendendo ou não defendendo determinada opinião, sendo a favor ou sendo contrário, falando positivamente ou falando negativamente sobre um determinado assunto. Ou seja, reafirmação. Com base em quê? Com base no que foi visto acima, considerando esses fatos evidentes, porque são argumentos fundamentados na experiência, nas pesquisas, no dia a dia, verificado de forma ampla. Continuando, tem sido entrave para o bom desempenho do estudante. Aí eu venho retomando todos os argumentos, devido ao cérebro estar mais acelerado, a família não saber como orientar os adolescentes e principalmente a ineficiência da associação entre ensino e tecnologia. Pronto, retomei a argumentação. A conclusão faz isso. Olha que interessante. A introdução, ela é a vitrine, lembra? Ela apresenta a sua redação e pincela os argumentos. Depois vem a explanação dos argumentos e vem a retomada dos argumentos para reafirmar a sua tese. É necessário, agora já vem aí o fechamento do parágrafo de conclusão, que é a intervenção. Então, novamente, a conclusão também tem seu tópico frasal, que é a reafirmação da tese, vem a pincelada dos argumentos e vem o fechamento, mesma estrutura, se você for pegar no geral. A estrutura que eu digo é o seguinte, não é que são as mesmas ideias aplicadas, mas que tem um início, um meio e um fim. Tem uma afirmação, tem uma explanação e tem um fechamento. É necessária a parceria entre o que tem que fazer, a parceria, o que tem que ser feito,
entre escola, Estado, família e empresas. Quem deve fazer? São os entes que devem praticar a ação. Através de programas de conscientização. É o como deve ser feito, que proporciona equilíbrio e educação tecnológica, desenvolvendo e não alienando. A expectativa, né, a consequência prática. E agora a expectativa, assim a tecnologia será a verdadeira aliada da educação, a consequência a longo prazo que se espera a longo prazo, ou seja, a intervenção é a última parte, é o fechamento do parágrafo de conclusão. Então, gente, basicamente é isso, parágrafo de conclusão, retomada, reafirmação da tese, repincelada, né, uma retomada e bem de leve dos argumentos para relembrar os argumentos de forma objetiva e a proposta de intervenção, se for o caso do seu concurso. Nesse sentido aqui, como tem proposta de intervenção, o parágrafo ele fica longo, 3, 6, 7 linhas. O ideal é que tenha 5, no máximo 6. E aí é necessário fazer o quê? O enxugamento do texto, o enxugamento do parágrafo, tirando palavras, substituindo palavras. No caso aí de uma redação que não precise de proposta de intervenção, tirando essa proposta de intervenção já fica equilibrado. 1, 2, 3, 4 linhas, né? E meia, 4 linhas e um pouquinho. Já tendo a proposta de intervenção, tem que haver aí um enxugamento das linhas do parágrafo para poder ficar menor. Olha que legal, vamos ver agora a conclusão de uma forma mais objetiva, mais analítica. Considerando esses fatos evidentes, está em vermelho, pode-se considerar que, em azul, retomada, devido a elo coesivo, retomada de um argumento, retomada do segundo argumento, elo coesivo, retomada do terceiro argumento, e aqui também, novamente, de outra cor, né, a explanação, a intervenção. Então, em vermelho, você vai poder ver isso aqui com mais calma, considerando esses fatos evidentes. O que é isso? Essa frase funciona como um elo coesivo. Considerando esses fatos evidentes, está retomando o que foi dito, levando o leitor a relembrar e a rever os argumentos citados, criando a expectativa de uma conclusão por meio da consequência natural desses argumentos, considerando os fatos evidentes. Já que é evidente, então pode-se concluir. As palavras evidentes e lógicas são indutores de afirmação. Quando eu utilizo essas palavras, eu estou indiretamente contribuindo para que o leitor acredite nas minhas palavras. Opa, se é evidente, lógico, então eu vou aceitar. São indutores de afirmação e concordância por parte do leitor em relação ao autor, minimizando as chances de dúvidas ou de contra-argumentações. Azul, a tecnologia como utilizada pelos jovens nesses anos iniciais do século XXI tem sido um entrave para o bom desempenho dos estudantes. Essa frase é a reafirmação do tópico frasal, ou seja, é a reafirmação do ponto de vista defendido pelo autor do texto. Ao retomar a afirmação defendida, o texto segue para o seu fechamento dentro do tema e coerente com a proposta apresentada desde o seu início. Isso demonstra que o autor não se perdeu nas ideias, pelo contrário, né, mantém-se focado e não fugiu do tema. Devido ao e principalmente, são os itens em amarelo. Essas palavras são elementos coesivos que ajudam na manutenção do sentido do texto e em sua coerência, mantendo a unidade textual e a natural sequência de argumentos que se encadeiam um a um, revelando que não estão soltos, sem sentido, mas fazem parte de uma lógica associativa. Lá os argumentos em verde, né, sublinhados aqui em vermelho, mas numerados em verde. Os argumentos 1, 2 e 3 foram retomados de forma sucinta com a finalidade de enfatizar a unidade e a lógica do texto, induzindo o leitor a concordar com a coerência argumentativa, ou seja, validando as ideias do autor. Tal retomada prepara o terreno para a afirmativa final do texto, o que vai corroborar, ou seja, afirmar o ponto de vista apresentado na introdução. E aí o final, né, a intervenção. É necessário a parceria entre Estado e tal. Esse trecho é a inovação trazida pelo autor do texto, pois traz uma solução para o problema defendido. Uma vez que o leitor concorde com o ponto de vista do autor do texto, ele necessitará de uma solução ou de um prosseguimento para o futuro das ideias defendidas e provadas. Dessa forma, o texto terá uma finalidade prática para a sociedade, por isso que ele nem pede intervenção. Não adianta só criticar, é necessário criticar e trazer a solução e mostrar ao ouvinte que, além da informação, o autor do texto possui capacidade de pensar e propor soluções para os problemas. Repare que este é o trecho de intervenção. Nele há o que fazer, como fazer, quem fará e no que resultará. Beleza, gente? Tem o quiz, respondam ao quiz, façam as atividades, pratiquem
Pratiquem aí nessa semana a construção de um parágrafo de conclusão. Tira sua dúvida lá no grupo e qualquer dúvida, estamos aí. Beleza? Até mais.